Isso, todo mundo me vendo. Boa tarde, que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma ótima tarde de estudo. Então, como a Fernanda já disse, a gente falou, o tema da nossa conversa hoje é a cura do cego Bartimeu. Essa é uma passagem da vida de Jesus que é relatada por vários evangelistas. A que a gente vai ler aqui é a narrativa do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 10, os versículos 46 a 52. Hoje, pela manhã, as minhas filhas estavam na evangelização e, por acaso, não por acaso que o acaso não existe, mas era o mesmo tema. E eu não vou conseguir ler tão bem quanto a evangelizadora leu para as crianças, foi muito bonitinho. Eu peço desculpas se não vai ficar tão bacana, mas, enfim, vamos lá. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram-no. És um homem com sorte, vai que ele te chamou, disseram, para o cego. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Mestre, quero ver. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante, o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. A primeira coisa que chama atenção, que nos chama a atenção nessa passagem, é, claro, a cura do cego. Um dito milagre de Jesus, Pelo dicionário Michaelis, o significado mais comum de milagre é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. No capítulo 13 do livro A Gênese, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, Kardec também descreve alguns conceitos comuns de milagre, para milagre. Ele diz, ele escreve: no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Pois é, mas através da doutrina espírita, que não aceita algo eternamente inexplicável ou que algo seja extranatural, a gente pode questionar esses conceitos ou esses significados. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trata da lei divina ou natural. Ele pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E Kardec vai além nas suas perguntas. É eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. E mais adiante, Kardec aprofunda mais. As leis divinas, o que compreendem no seu âmbito? Concerne alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? E os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. E aí, finalizando esse raciocínio, a gente lê um trechinho do comentário de Kardec sobre essa última pergunta. Ele escreve o seguinte: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes.
Então, minha gente, a gente tem a lei divina criada por Deus que compreende e equilibra todas as coisas e que os espíritos nos dizem, nos explicam que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, sendo assim, não faz sentido que Jesus, um espírito puro, mensageiro, ministro de Deus, realize algo que seja inexplicável ou que derrogue, né? Que vá contra as leis da natureza criadas pelo próprio Deus. Não faria sentido. Então, esses milagres, essas curas, só poderiam fazer parte de algo que estava contido dentro das leis naturais. Tratam-se de fenômenos que eram desconhecidos na época e que ainda hoje podem causar uma certa estranheza, mas que se explicam através do magnetismo que Jesus usava para atuar sobre os fluidos do organismo através do perispírito, fazendo com que eles se modificassem. Dito assim, isso pode parecer estranho, né? Mas para fazer uma comparação, não é a mesma coisa, mas para fazermos uma comparação, algo parecido acontece com o tratamento, com os tratamentos de radioterapia usados para algumas doenças, para tratar algumas doenças, né? A radiação penetra no corpo e age nas células. Não é igual, é só para a gente ter uma noção de como funcionaria. E é dessa maneira, né, como que Jesus faz, é dessa maneira também que os médiuns que têm a faculdade de cura trabalham. E aí, para a gente falar disso com um pouco mais de embasamento, a gente cita aqui um trecho do capítulo 8, da primeira parte do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição de mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Claro que aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. Esses médiuns que a gente acabou de falar são espíritos encarnados em evolução como nós, portanto, ainda imperfeitos, como somos todos nós ainda. Para atuar, eles precisam do auxílio de espíritos superiores. Na verdade, são os espíritos superiores que atuam através deles. E esses espíritos, embora superiores a nós, não estão no mesmo grau evolutivo que Jesus. Então, o tipo de ação que eles vão realizar também não será igual ao do mestre. Por outro lado, Jesus era um espírito puro, ainda é um espírito puro, mas na época era um espírito puro encarnado. Então, ele agia diretamente, ele não precisava de ajuda, ele não precisava de um outro espírito para atuar através dele, porque ele já era um espírito puro. Ele era, segundo uma das definições que está na Gênese, no livro da Gênese, o médium de Deus. Mas vale a pena, depois de tudo que a gente falou aqui, vale a pena a gente fazer um alerta, que a gente não saia daqui, que a gente adora fazer isso, que a gente não saia daqui fazendo aquela cara de superior e dizendo, não, Jesus não fazia milagres, ele só nada. Para fazer o que ele fazia, é preciso ser um espírito puro e ter um amor incondicional por nós, algo que nos falta, muito para a gente alcançar. Da mesma forma, os nossos irmãos médiuns não devem ser vistos como super-homens ou como super-mulheres ou como pessoas sempre acima. Eles são trabalhadores e trabalhadoras do Cristo, batalhando pela evolução espiritual como cada um de nós. Isso sem falar que a mediunidade, às vezes, também pode ser uma forma de resgatar dívidas pesadas de outras existências. Bom, e com essas curas, né, com esses milagres e com essas curas, Jesus passava várias mensagens. Uma delas é a importância da nossa fé. Mateus nos narra no capítulo 17 do seu Evangelho um episódio em que Jesus afasta de um jovem um espírito que o obsidiava. Esse obsessor fazia com que esse jovem tivesse um comportamento semelhante à loucura. Os discípulos também haviam tentado libertar esse jovem, afastar esse espírito desse jovem, mas não conseguiram.
Então perguntam para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos afastar esse espírito desse jovem? Né? Na época eles diziam: por que a gente não conseguiu expulsar o demônio desse jovem, afastar esse espírito desse jovem? E Jesus respondeu, abre aspas, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Em outro momento, narrado por João, no capítulo 14 do seu evangelho, Jesus diz aos seus discípulos também, aquele que crê em mim, as obras que faço, ele também fará e fará maiores do que estas. Quando o mestre nos diz para crer nele, para termos fé, ele está falando como mensageiro direto de Deus. E ter fé não é só simplesmente acreditar na existência de Deus e de Jesus, mas compreender e praticar os ensinamentos da mensagem que nos foi enviada pelo mestre. Quando Jesus diz aos discípulos que eles não puderam fazer a cura daquele jovem porque lhes faltou fé, ou que se eles crescem nele, poderiam fazer mais do que ele faz, se referia à necessidade deles e nossa também, do aprendizado, do desenvolvimento novamente dentro da mensagem que ele veio nos trazer. Ou seja, ele estava se referindo à nossa evolução espiritual até chegarmos à categoria de espíritos puros. Assim, renovando a nossa fé, aumentando o nosso entendimento, até que a gente possa fazer coisas iguais às que ele faz, por conta do seu entendimento e por conta da sua elevação como espírito. Esse é o nosso caminho. Quanto tempo vai demorar? Só nós podemos dizer, pelas nossas atitudes, pela nossa força de vontade e pela nossa fé. Outra mensagem presente com as curas é a da mudança e da transformação. São duas, né? Outras mensagens presentes com as curas são a da mudança e da transformação, que não são necessariamente a mesma coisa. As mudanças são óbvias, né? O cego passa a ver, a pessoa que tem problemas físicos passa a andar, o suposto morto, né? A pessoa que está morta, ressuscita. Isso são as mudanças que a gente vê de maneira muito clara. Mas essas mudanças, elas convidam a transformações que vêm depois. O finalzinho do texto de Marcos, da passagem, nos diz: e no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Uma mudança aconteceu com ele, ele passou a ver. Mas essa mudança trouxe a transformação, o entendimento e a vontade de seguir Jesus. Então, ficam as mensagens: a necessidade da fé, a mudança e a transformação. Um copinho d'água aqui que secou minha boca. Desculpe. Hoje nós, infelizmente, não temos mais o Mestre Jesus encarnado, infelizmente. Mas será que essas curas ainda acontecem? E mais, será que essas curas podem acontecer conosco? A gente vai usar a passagem da cura do cego Bartimeu como referência para ver se isso ainda é possível conosco. Bom, quem era esse cego? Marcos nos conta que ele era filho de Timeu. Bartimeu não é um nome, quer dizer filho de Timeu. Esse cego não era sequer reconhecido por um nome, ele era filho de Timeu. Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Ele era um mendigo que pedia esmolas, um invisível, como infelizmente as pessoas que estão nessa situação ainda são. Infelizmente, por dois motivos. Infelizmente, porque ainda precisam pedir esmolas, e infelizmente, porque ainda são invisíveis. Só que quando esse invisível percebe que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, mandam ele calar a boca, mandam ele se colocar no lugar dele.
E a gente para aqui para fazer a primeira reflexão. Às vezes, a gente se sente na situação desse irmão, né, pedindo esmola. Talvez não as esmolas físicas, né, mas as esmolas de atenção, a esmola do acolhimento, a esmola do entendimento, tanto de que alguém nos entenda, possa se interessar por nós e nos entenda as nossas angústias, como esmolas de entendimento que a gente quer, talvez até para dar sentido à nossa vida. À primeira vista, a gente está bem, talvez não nos falte nada materialmente, mas por dentro, às vezes a gente pertence a uma parcela da população que sofre com várias carências. E a gente conhece Jesus, nós conhecemos a doutrina espírita, então a gente grita por ajuda. Mas aí, como acontece com o nosso irmão da passagem, mandam a gente calar a boca. E quem é que manda a gente calar a boca? É a multidão que manda a gente calar a boca? E manda a gente calar a boca, muitas vezes, é a nossa vergonha, a nossa vaidade, o nosso comodismo, o nosso orgulho. Sim, porque nem sempre a gente está disposto, como se diz aí no popular, a descer do salto para admitir que a gente está precisando de ajuda. Logo a gente, né, que tem um nome a zelar, que tem uma posição social, etc. Né? Pois é, mas o cego de Jericó insistiu, mandaram ele calar a boca, mas ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus o chama. Claro que Jesus já tinha ouvido da primeira vez, mas quando o cego insiste, apesar da multidão ter mandado ele se calar, Jesus tem certeza que aquilo é sincero. Jesus sempre nos ouve, ele está sempre pronto, de braços abertos para nos ajudar, mas também sabe quando o pedido, quando o grito é realmente sincero. Então, quando Jesus chama, o cego Bartimeu vai, né? E como diz o texto, o cego de Jericó despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Pesquisando para fazer essa palestra, nós descobrimos que mesmo esse ato de despir essa capa tem um significado importante. Na época da dominação do Império Romano, até para se pedir esmola era necessário ter uma autorização. E essa capa era o que distinguia Bartimeu como um pedinte autorizado. Né? No que ele se despe dessa capa, no que ele tira essa capa, ele abre mão dessa autorização. Ele não será mais aquele mendigo oficial. E a gente vê, até agora, na conversa, né, na passagem, a gente vê que ele ainda não sabe, Bartimeu não sabe o que vai acontecer. Ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e o chama, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe como essa misericórdia se dará. Talvez Jesus só quisesse conversar com ele. No que ele despiu a capa, no que ele tira essa capa, outro pedinte pode tê-la pego. E aí ele não teria mais como voltar atrás. Ele foi e não tem mais como voltar. Só que ele acreditava, Bartimeu acreditava, ou melhor, ele tinha certeza de que o que viesse de Jesus seria bom. E é essa certeza que faz com que ele largue a capa que o identificava e com a qual ele se identificava para aceitar o que viesse da misericórdia que ele pediu a Jesus. E, novamente, a gente para aqui para refletir. A gente grita por Jesus e ele nos atende. A gente está disposto a despir, a tirar a nossa capa? A capa que nos distingue como aquela pessoa legal para os amigos, que está presente para curtir a vida, que acha que só se vive uma vez, então a gente tem mais é que aproveitar. Ou então, a capa que nos distingue como aquela pessoa racional, pragmática, que não combina com esse sentimentalismo religioso. Ou até mesmo a capa da vítima que sofre, né? E, por conta disso, angaria a pena alheia. Sim, porque, às vezes, é conveniente a gente continuar na posição de vítima, né? A gente fica ali triste, contando as nossas mazelas, aí as pessoas vêm consolar a gente nem precisa se preocupar, nem precisa pensar
se a responsabilidade por aquele sofrimento que a gente está passando, se ele é nosso, essa responsabilidade é nossa, muito menos pensar se precisa fazer alguma coisa para acabar com ele. Né? A gente fica naquela situação ali que é ruim, mas é boa. Né? Só que quando a gente aceita que Jesus nos ajude, não tem jeito. A gente vai sair daquela posição, cômoda ou não, em que estamos, para nos dispormos ao que vier depois, tendo a certeza de que isso que vai vir é algo melhor. Só que esse embrulho, o embrulho desse presente, minha gente, desse algo melhor, às vezes o embrulho nem sempre vai nos parecer bonito. E às vezes esse embrulho feio, ao que é feio ao nosso ver, está em coisas sutis. O palestrante aqui tem um amigo que comprou um computador há pouco tempo. Ele precisou comprar, o computador dele não estava bom, e ele usa para trabalho. E o que aconteceu? Ele gosta muito de música e queria colocar, ele me contou isso, queria colocar na tela de fundo, né, do computador a capa de um disco. E ele procurou os discos que ele mais gostava, para cá, para lá, as capas bacanas e tal, e ele não conseguia se decidir. E veio a ideia dele de colocar uma imagem de Jesus ao fundo, na tela de fundo. E assim ele fez, ele colocou. Só que aí apareceu uma questão para ele, porque toda vez que ele liga o computador, a imagem de Jesus aparece para ele e ele se compromete. Como é que ele vai estar usando esse computador? O que ele vai ver desse? Como é que ele vai trabalhar? Qual a intenção dele no trabalho? O que ele vai ver, às vezes, como diversão dentro desse computador também? Então, toda vez que ele abre o computador, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e aí e gera um comprometimento para ele. Por outro lado, é um computador de trabalho. Então, ele leva, é um laptop, então ele leva para os lugares, ele abre o computador, e quando ele abre o computador, o que aparece é a imagem de Jesus, que as pessoas vão ver. Então, umas vão achar bacana, umas vão achar legal, outras vão olhar e falar, caramba, aí, o cara é crente, o cara é da igreja, o cara é fanático. E ele falou, bom, ficou pensando se ele está afim de aturar, de encarar isso ou não, né? Ficou na dúvida. Está encarando, mas ele confessa que teve dúvidas nesse momento. E aí, me fez lembrar também de uma história, e essa é pessoal. Há muito tempo atrás, nos anos 90, o palestrante aqui queria comprar um bem até um pouco caro. Ele já tinha um, mas ele queria um outro melhor. E nos anos 90, algumas pessoas talvez se lembrem aqui, algumas prestações eram feitas em dólar. Você podia fazer a prestação normal, com juros normais, ou podia a prestação variar de acordo com o dólar. E o dólar, na época, estava sob controle, era tranquilo e tal. Muita gente fazia isso, essa prestação em dólar. E o palestrante aqui pensou em fazer isso. Era uma coisa que ele queria muito, do jeito que ele queria, achou bem do jeito que ele queria, e queria fazer isso. Só que antes de eu fazer, eu não sei porquê, quer dizer, não sei porquê não, né? A gente é intuído essas coisas. Eu liguei para o meu pai. Meu pai não é economista, ele não é formado, mas ele tem tempo de vida. Ele morava em São Paulo na época, eu liguei para ele, falei, pai, eu queria fazer isso assim, assim, e fazer essa prestação em dólar, o que você acha? Ele falou, não faça. Não faça, porque isso pode não dar certo por muito tempo. E eu fiquei muito frustrado, muito, porque era uma coisa que eu queria muito, eu fiquei com raiva. Eu queria que ele me dissesse, não, faz, vai em frente. Ele não disse. Ele diz, não faça. E eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. Desliguei o telefone e fiquei pensando o que eu fazia, o que eu não fazia. Acabei não fazendo, com muita frustração, acabei não fazendo, muito irritado. Só que, não sei, não me lembro se uma semana ou 2 semanas depois, o governo liberou o crédito, o câmbio, e o dólar deu uma pancada, foi lá para cima. Muita gente, inclusive, tinha me estimulado, não faz, isso não vai dar errado, o governo não vai deixar fazer uma coisa dessas, e o dólar foi lá para cima. Quem tinha essa prestação em dólar ficou desesperado para pagar. Desesperado. Moral da história, eu não comprei aquilo que eu queria ter comprado, ficou para uma outra encarnação, quem sabe, mas se eu não tivesse passado por aquela frustração,
talvez agora eu tivesse muito enrolado. Então, assim, aquela coisa boa não vem embrulhada, às vezes, num embrulho bonito, mas a gente confia no que tem dentro, né? Pois é, o cego de Jericó, o filho de Timeu, ele não teve medo desse embrulho, não. Ele vai até Jesus e o mestre pergunta para ele: que queres que te faça? E aí, vamos parar de novo, porque a gente vê como Jesus é incrível. Não tem outra palavra para definir, ele é incrível. Aliás, não, a gente tem que crer nele, mas as atitudes dele são coisas assim inacreditáveis, de tão bacanas. Ele é o mestre, o espírito superior. Claro que ele já sabia quais eram as necessidades daquele irmão, mas ainda assim ele respeita o livre-arbítrio daquele irmão, assim como respeita o nosso, e pergunta: que queres que te faça? A decisão foi dele. Nós também precisamos decidir qual é a ajuda que a gente está disposto a receber. E o nosso irmão responde para Jesus: mestre, quero ver. Parece uma resposta óbvia também para alguém que não enxerga, né? O óbvio é dizer: eu quero ver. Mas mesmo essa resposta tem algumas implicações. Desculpem, gente. Sob certo aspecto, a cegueira de Bartimeu era o seu ganha-pão, era a sua forma de sustento. A partir do momento que ele passa a enxergar, ele perde a justificativa para receber as esmolas. Ele vai ter que fazer outra coisa da vida. Ele não tem como voltar a ser o que era antes. E conosco a coisa é parecida. Quando Jesus pergunta o que a gente quer, o que ele quer, perdão, o que nós queremos que ele faça por nós, o que a gente responde? Vamos dar uma olhada em duas perguntas do capítulo chamado da perfeição moral do Livro dos Espíritos. São as questões 910 e 911. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre suas paixões? E os espíritos respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. E a 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Pois é, os espíritos nos esclarecem que se queremos vencer as nossas paixões, aquilo que nos incomoda, a gente pode pedir com sinceridade a ajuda da providência divina. Mas a gente precisa refletir se quer mesmo essa ajuda, se a gente ainda não se compraz com aquilo que nos incomoda. Se a gente não diz, quero enxergar, só da boca para fora. Porque Bartimeu disse, quero enxergar com o coração. Porque, meus amigos, repetindo, ele tinha certeza que, independente do que viesse da misericórdia de Jesus, seria algo melhor. Em outras palavras, ele tinha fé. Tanto é assim que Jesus, ao curá-lo, diz, está bem, a tua fé curou-te. Pois é, e quando ele fica curado, aí se opera a mudança, né? O filho de Timeu, o cego de Jericó, passa a enxergar. E depois dessa transformação, depois dessa mudança, vem a transformação que Marcos narra no encerramento da passagem. Depois que ele fica curado, ele foi atrás de Jesus pela estrada fora. De novo, parece óbvio, né? Nosso irmão foi ajudado por Jesus e passou a segui-lo. Mas nem sempre é assim. Por incrível que pareça, nem sempre é assim. E a gente volta ao Evangelho para nos subsidiar nesse pensamento, nessa reflexão.
No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, tem a passagem da cura dos 10 leprosos. Leproso, a palavra leproso, era como se falava na época, e até pouco tempo se falava, né, dessa doença que na época não tinha cura. Hoje, o termo mais adequado, né, menos agressivo, menos preconceituoso, é Hanseníano, que tem a problema a doença de Hansen. Então, Jesus, passando por uma aldeia, a caminho de Jerusalém, foi abordado por 10 Hansenianos que pediram a ajuda do mestre. E ele lhes disse: mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles vão a caminho para se mostrar aos sacerdotes, eles ficam curados. E aí, o texto de Lucas nos diz: um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse a ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Pois é, 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Foram 10 mudanças, mas só uma transformação. Quantas vezes a gente está passando por um momento de aflição e aí reza, pede ajuda: olha, se eu sair dessa, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou me modificar, eu nunca mais vou fazer o que eu estou fazendo. E aí a ajuda vem, a gente sai daquela situação ruim, e aí a gente relaxa, volta à nossa programação normal, prontinho para passar pela mesma aflição novamente. Pois é. Às vezes a gente se dá conta da mudança que Jesus pode trazer para as nossas vidas, mas ainda não está disposto a incorporar essa mudança nas nossas vidas. Contando mais uma história aqui, o palestrante parece a Monteiro Lobato, né? Cheio de história para contar. Mas contando uma história aqui, que também foi presenciada aqui pelo palestrante, no lugar onde a gente trabalhava, tinha um rapaz que era boy, e ele vivia sempre enrolado com dinheiro. Sempre enrolado com dinheiro. Ele ganhava, mas aí ele comprava não sei o quê, e ficava enrolado com dinheiro, rolava, estava sempre enrolado. E aí uma secretária, gente muito boa que trabalhava lá, falou: não, vamos resolver isso. E aí passou a administrar o dinheiro dele. O dinheiro chegava, ela administrava. E aí foi pagando aqui, pagando ali, a dívida que ele tinha, ela foi saldando. Daqui a alguns meses, ele estava zerado, ele estava sem problema nenhum, devendo a ninguém. Pois é, mas o tempo passou e daqui a pouquinho voltou tudo ao que era antes, ele continuou devendo, voltou a dever, a comprar mais, comprar coisas que ele não podia pagar, etc, etc, etc. A coisa voltou a estaca zero. Sem a perseverança na nossa mudança, na mudança que Jesus faz na nossa vida, pegando esse exemplo para falar disso, sem a perseverança na mudança, ela acaba se desfazendo, a gente volta ao ponto de partida onde todo o nosso problema começou. Só que aquele Hanseniano, assim como Bartimeu, viram naquela mudança a porta de entrada, a porta aberta para uma transformação nas suas vidas. E assim como eles, minha gente, nós também podemos seguir Jesus pela estrada. O que ele nos pede não é que a gente largue tudo, mas que a gente faça uma transformação moral. Ele não nos pede privações, até porque, quando a gente consegue entender que algumas atitudes não nos cabem mais, elas não vão ser privações para nós. Se a gente quiser ser curado por Jesus, se a gente quiser realmente essa cura, a gente tem que colocar em prática aquelas mensagens que as suas curas nos trouxeram. A necessidade da fé para a gente acreditar no nosso potencial e que o caminho de Jesus será sempre o melhor para nós. A gente tem que perceber as mudanças que Jesus vai trazer para a nossa vida e, a partir dessa mudança, a gente tem que fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Amanhã,
A gente lembra a volta do Mestre Jesus ao plano espiritual após a sua crucificação. Jesus foi supliciado e morto porque a mensagem dele incomodou os poderosos da época. Ele disse coisas que os poderosos da época não queriam ouvir, nem pessoalmente, incomodavam eles moralmente e que atrapalhavam esses poderosos, essas pessoas poderosas no comando da vida do povo, né? Da manipulação do povo. E eles maldisseram Jesus e eles mataram Jesus. A gente precisa ficar muito atento, porque às vezes, de vez em quando, a gente faz a mesma coisa. Quando o que Jesus diz não bate com a nossa opinião, ou quando ele responde às nossas preces de uma maneira que não era a que a gente esperava, a gente maldiz Jesus, a gente duvida, a gente se afasta e, às vezes, a gente até mata ele dentro de nós. A nossa sorte é que ele insiste em ressuscitar e dizer para a gente: oi, tudo bem? Eu nunca fui embora. Eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado e Jesus nos abençoe a todos.